Bom dia, minhas lindas, meus lindos. Quem tá acordando aqui às 6 da manhã, né? Colocando uma luz no ambiente pra gravar pra vocês depois de um banho, né? Ativador, porque nada melhor do que você acordar pela manhã, tomar aquele banho ativador, né? Pra você levantar num frio de 12 graus e vim gravar aqui. Hoje eu quero fazer um vídeo bem diferente pra vocês. Na verdade, eu nunca contei essa experiência aqui no canal, apesar do meu canal inteiro ser baseado em minha experiência. Então você não se preocupa com o cabelo bagunçado não, viu? Que essa é a minha realidade de vida, né? Porque nós somos reais, né? A maquiagem, eu falo que ela só tapa a gente faz um reboco na cara, né? Pra mostrar um fake news, né? Então isso aqui é a minha realidade. E já se inscreva aqui no canal, você que tá chegando pela primeira vez, já ativa o sininho, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas também. E eu quero falar um pouco da minha experiência com sonhos, com a batalha espiritual e com a revelação. Sonhos também são sinal. Muitas vezes nós temos sinais através de sonhos. Para quem não sabe, antes da minha conversão, eu era da bruxaria, né? Eu era adepta à Wicca, então eu sempre tive muita sensibilidade, né, nessa área com demônios. E eu tive experiências na minha adolescência com demônios, né? E na época eu não achava que era demônios, na época eu pensava que era meu guia, que era meu anjo da guarda, né? Que era ali o meu gnomo, né? O meu duende, o poltergen, que me cuidava de mim, me protegia. E depois da minha conversão, que eu pude ver, né, que esses espíritos eram demônios. E eu tive muitas experiências no processo do meu deserto com demônios. Eu sempre passei por muita batalha espiritual, né, na mente, né, porque o nosso campo de batalha é na mente. E eu, por muitas vezes, eu tive uma experiência que eu quero te contar aqui, que eu tava vivendo a fase mais difícil da minha vida. Eu tava em jejum, em oração, eu acordava às 3 da manhã. E uma vez na madrugada, parecia que era eu tava que era algo real, mas eu estava dormindo. E eu sentia demônios, né, me sufocando aqui. E eu tentava clamar o sangue de Jesus e não conseguia. E eu tentava clamar e não conseguia. E eu sentia mesmo eles me puxando da cama, né? E quando eu acordei, eu tava com os pulsos marcados de corrente. E ali eu tive uma experiência muito profunda com a área da libertação. E eu sempre tive sonhos que se concretizaram. Sonhos que eram um aviso, sonhos com revelação. E eu comecei a orar sobre isso, buscar sobre isso. E eu já tinha muito essa sensibilidade quando eu não era convertida. E a partir do meu processo de deserto, eu comecei a ter experiências profundas com o Senhor, com o Espírito Santo. E eu comecei a ter muita sensibilidade no mundo espiritual. Eu consigo hoje olhar para uma pessoa e perceber se ela está opressa. Eu consigo hoje, né, estar com alguém e perceber nela uma atuação de demônio, né? Então, eu comecei não só a ter interpretação das línguas, né? O Senhor, eu creio que ele faz... Quando eu orava e eu mesma revelava as minhas próprias línguas, até para minha própria edificação, quantas vezes eu tive experiência dentro do meu quarto nesse sentido. E eu tinha muitos sonhos. Sonhos que eu fugia de algo, sonhos que demônios entravam na minha casa. E uma das experiências que eu tive foi a questão de eu sentir, né, em cantos da minha casa, pelas experiências que eu tive no passado, de demônios estarem me vigiando. E eu ia, por exemplo, para minha cozinha e eu sentia forte opressão. Então eu comecei a ficar muito atenta a isso. Então talvez você talvez vive isso, passa por isso, e às vezes não consegue discernir. Mas sonhos também são avisos, são revelações. Por exemplo, eu comecei a sonhar uma época, a ter muita batalha comigo e comigo mesma, na verdade, no espírito. Quando eu acordava, parecia que eu tinha tido uma noite inteira exaustiva, né? Aí eu ia discernir, eu ia orar a respeito, Deus me revelava aquele sonho, né? E eu comecei a ter uma experiência com a reforma da minha casa.
até que eu comecei a ver que existia, né? Eu sempre fugia de algo que eu tinha que pular uma janela. E quando eu comecei a reformar minha casa, a experiência que eu tive foi até a do meu quarto, que eu sonhei que eu estava fugindo, né? E uma pessoa que estava comigo tinha fugido de mim. E eu comecei a orar sobre isso. E Deus me revelou. E aí, quando eu troquei a janela da minha casa, eu fiz uma oração de entrega, de consagração pela minha casa para esse novo tempo, Deus me revelou. Então, todos os sonhos que eu tive foram revelações, né? E sempre havia uma confirmação. Porque talvez você sonha, Deus está te dando um sinal para você orar por alguém. Eu tive uma experiência uma vez que eu orava por uma pessoa e Deus me mostrou tudo que ela estava vivendo lá do outro lado, dentro da casa com outra mulher, né, na área sexual. Foi assim algo muito profundo que eu vivi. E eu comecei a orar por batalha espiritual. Então, observa que nem tudo é da sua mente, porque muita gente tem essa dúvida. Jéssica, eu sonhei com cobra, o que é? Jéssica, eu tive sonho com meu marido fazendo tal coisa, né? Eu me lembro que antes de eu passar pelo deserto, Deus começou a me mostrar coisas que meses depois foram reveladas. Então, Deus pode estar te dando sonhos que já são sinais. Deus pode estar te dando sonhos, ou até mesmo você pode estar em batalha espiritual com demônios, para você orar, para você jejuar, para você fazer um ato de fé na sua casa, uma consagração, algo que Deus pode estar te revelando. Então, fique atenta aos sinais, porque às vezes você pode achar que você está ficando louca ou é coisa da sua cabeça, mas não é, tá? Porque são revelações, né? Eu vou te dar um exemplo. Quando você sonha muito com fuga, você está fugindo de algo, Deus pode estar te dando um livramento, né? Isso pode ser um livramento de Deus na sua vida. Você pode estar talvez sonhando muito com um trabalho de macumba. Alguém pode estar fazendo um trabalho para você, ou fez um trabalho para você. Deus, quantas vezes eu orei em línguas que eu queria orar, né, falar com Deus sem ser em língua de anjos, né, sem ser em línguas, e Deus só me levava a orar em línguas. Aí eu comecei a orar, até que Deus me revelou um trabalho feito na minha vida, uns anos atrás. Então, assim, fique atenta, seja governada pelo Espírito Santo, tenha discernimento de espírito, porque às vezes você pode achar que é algo da tua cabeça, Deus pode estar te levantando de madrugada para orar. Talvez você pode estar em batalha espiritual pela vida de alguém, aí demônios te atacam pela madrugada, te atacam durante o tempo de oração. Então, tudo isso é muito importante você discernir, né? E eu comecei a ter muita revelação. Então, quando o Senhor ele começou a me dar esse ministério profético de revelação, eu consigo não só interpretar sonhos, né, pelo discernimento de espírito. Deus começou a me mostrar isso, como isso começou a acontecer em minha vida, né? Eu sou muito atacada na minha mente. Satanás, ele sempre trabalha, porque ele não é criativo, né? Ele sempre trabalha muito para destabilizar a minha mente. Mas eu já sei que isso é uma tática dele, então eu sei como me blindar em relação a isso. Eu sei como vigiar, eu sei como trabalhar isso, eu sei como orar em volta disso, por isso. Até porque, não só porque eu tenho um ministério muito grande, muito amplo, mas porque eu lido com pessoas, com vidas o tempo todo, né? E nem todo mundo que está na nossa vida gosta da gente, né? A inveja, né? Alguém que talvez convive com você, que não gosta de você, né? Que quer ter o que você tem. Então a gente tem que observar. E por que eu quis falar sobre isso? Porque isso também é Deus te mostrando algo. Talvez você você tá dizendo, Jéssica, eu tô tendo tal sonho com tal coisa. E talvez Deus tá te dando um sinal aí pra você orar, né? Alguém tá precisando da sua oração e você tá nem aí pra nada, né? Então eu comecei também a ter muitas batalhas em envolvimentos com demônios pela madrugada devido aos envolvimentos que eu tive no meu passado com a Wicca, com a bruxaria, né? Com o ocultismo. Então, assim, tenha discernimento de espírito, tá? E por que eu quis falar sobre os sonhos? Porque sonhos são sinais, podem ser revelação e pode ser também para você orar.
E claro que tem também o fato de às vezes você pensar muito durante o dia sobre algo, né? Exemplo, você pensa muito no seu namorado, muito no seu namorado. Aí você de repente vai dormir, tá ansiosa, preocupada, desesperada, aí você acaba sonhando com o cara. Então é ter esse discernimento, né? Então, e quando você sonha muito constantemente com algo, pode ter certeza que é algo para você orar, ou se você pode receber uma ministração de alguém, né? Ou na sua igreja, não sei se você frequenta alguma igreja, ou você procurar alguém que possa, né, orar sobre você também, ou compartilhar com alguém de muita confiança, que tenha também interpretação para poder te orientar, porque pode ser um sinal. Por muitas vezes Deus usou pessoas para interpretar os meus sonhos, né? Eu compartilhava na época com a minha intercessora, com a minha pastora, e Deus mostrava para ela, né? Porque mesmo nós que estamos ali servindo, estamos servindo a Cristo, a um chamado ao ministério, a gente tem que ter ali alguém para compartilhar, para nos discipular, eu creio nisso. Então, talvez você não consiga ainda compartilhar, mas compartilhe, não fique calada, né? Veja alguém de confiança que tem esse discernimento, que tem esse dom da interpretação para compartilhar. Então, eu quis falar com vocês a respeito dos sonhos porque eles são reais, tá? E o mundo espiritual, ele é real, né? Muita gente às vezes não dá importância, né? Ah, não, é só um sonho. Não. O mundo espiritual, ele é real. Sempre há aqui a batalha, né, de anjos e demônios o tempo todo, né? O tempo todo. Então, é real. Então, que Deus abençoe a sua vida, né? E você que quer receber a minha mentoria, tá? Quer ter um acompanhamento, quer estar aqui durante um tempo, um processo, buscando uma terapia, uma ajuda, talvez você está precisando aí de discernir qual o propósito de Deus na sua vida, a terapia para isso, né, nos ajuda muito, então só entrar em contato aqui na descrição do vídeo pelo WhatsApp. Você também quer adquirir o meu e-book eu conto todo o meu testemunho, né, meu e-book muito especial, é meu primeiro bebê, é meu primeiro livro, né, como eu superei, como eu venci todo o processo difícil da minha vida, né, que foi o divórcio, a separação, como eu me reconstruí, como Deus mudou a minha história. Então vale a pena adquirir, que Deus abençoe muito a sua vida. E, gente, gratidão pelo carinho de vocês sempre. Fiquem com Deus.